women, they have minds. And they have souls, as well as just hearts. And they've got ambition, and they've got talent, as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. But I'm so lonely. Tem um tipo de história que tá fazendo muito sucesso aí nas mídias, tanto em filmes quanto em livros, que são essas histórias sobre mulheres que estão cansadas. Cansadas de viver a vida que elas vivem, com raiva do mundo, do universo, da sociedade. E a gente tem visto muitos exemplos disso acontecer, né? Então a gente pega filmes tipo Midsommar, Pearl, X, e são filmes que acabam fazendo muito sucesso com o público. Ah, Garota Exemplar também é um ótimo exemplo desse tipo de filme e de livro. E aí, quanto mais eu vejo as pessoas falando sobre esse tipo de história, mais eu não me identifico com as personagens. Identifico, mas assim, mais isso me desperta o interesse. À medida que eu vou ficando mais velha, eu vou percebendo que o buraco é sempre mais embaixo quando se trata de o que é ser mulher. Ao mesmo tempo em que eu vou desenvolvendo essa autoconfiança e o autoconhecimento, né, em relação a quem eu sou e que tipo de mulher eu quero ser, fica cada vez mais difícil, porque as expectativas que as outras pessoas têm do que é uma mulher, do que é ser mulher, sempre, o peso que isso tem em cima da gente é sempre muito difícil. Em geral, né, a maior parte das histórias que a gente vê hoje em dia são histórias que foram contadas a partir do ponto de vista de homens e da maneira como homens enxergam mulheres. Então tem sido muito interessante de olhar para as mulheres através de olhar de outras mulheres e consumir esse tipo de literatura, esse tipo de filmes. No TikTok estourou um tempo atrás os Hot Set Girl Books, que são livros de garotas gostosas e tristes. E eu achei que essa estética se encaixava um pouco demais comigo. Eu selecionei 4 livros que foram muito indicados no TikTok em relação a essa estética, e nós vamos ler e sentir tudo isso juntos. Veremos aí se vai ser uma leitura interessante, se eu vou me identificar com algumas das personagens. Espero que sim. Então, pincelando aqui bem rapidamente sobre os livros que eu peguei. O Cleópatra e Frankenstein, da Cocomellers. Eu acabei de ver que alguma editora lançou capa dele já. Eu não sei se já saiu no Brasil, mas ele está no caminho de ser vendido aqui no Brasil. Não sei se já saiu, se tá saindo, mas eu sei que existe essa Cleópatra e Frankenstein em português. Temos My Year of Rest and Relaxation. Esse eu acho que também veio pro Brasil, mas a capa é completamente diferente em português. Eu vou ver se eu acho a capa pra colocar aqui pra vocês, mas eu acho que ela é bem diferente. Eu tô amando essa estética desses livros com capa de pinturas. Tem alguns outros que estão na minha wishlist também, e dependendo de como for essa experiência, eu compro eles também. Mas esse livro é da Otessa Moshfegh. Não sei muito o que esperar disso aqui, mas ele é bem compacto, assim, curtinho, então eu acho que vai ser rápido de ler. Temos Convenience Store Woman, da Sayaka Murata. Este livro, realmente, vi muita gente falando sobre ele, fiquei muito surpresa quando eu vi, quando ele chegou aqui em casa, porque ele é minúsculo, tipo assim, é do tamanho da minha mão, e ele é bem fininho, tem 163 páginas, ele é realmente minúsculo. Eu acho que isso aqui vai dar pra ler em um dia, no final de semana, vamos ver. E, por último, I Who Have Never Known Men, da Jacqueline Harpman. O Convenience Store Woman, eu acho que não veio pro Brasil ainda, e este daqui eu não tenho certeza. Eu vou dar uma pesquisada, mas ele também é bem pequenininho e bem curtinho. Então eu acho que sim, vão ser leituras que vão ser vão ser bem rápidas de fazer. Veremos como é que vai ser. Tô pensando qual que eu começo. Eu acho que eu vou começar com um dos 3 livros pequenos pra ter essa sensação, assim, de que eu estou caminhando bem com o desafio. A minha dúvida, na verdade, é entre I Who Have Never Known Men e Convenience Store Woman. Acho que Convenience Store Woman eu tô um pouco mais assim sem saber se eu vou gostar ou não. Então eu acho que eu vou começar com I Who Have Never Known Men. Eu acabei de fazer minha releitura da trilogia de Jogos Vorazes. Eu queria ter gravado pro canal, mas acabou que eu queria ter este momento só pra mim de reviver esses livros. Mas independente de qualquer coisa, eu estou na vibe de distopias e estou constantemente pensando em Jogos Vorazes. Então talvez seguir pra um livro que é uma distopia seja uma decisão melhor. Em I Who Have Never Known Men, a gente vai seguir um grupo de mulheres que são aprisionadas no subsolo, e essas mulheres estão lá há muitos anos, e existe aparentemente uma dessas mulheres que nasceu lá dentro. Essa pessoa nunca viu um homem, aparentemente. Então, acho que basicamente isso a história. É uma distopia, é uma coisa meio ficção científica, meio mistério. Eu acho que será bem interessante. Cheguei
na página 38. E tá sendo bem interessante. Basicamente a gente tá seguindo nesse grupo de mulheres que tá presa no subsolo, e elas vivem nessa cela, né, grande, são mais ou menos umas 40 mulheres, e aí elas são todas mulheres adultas e tem essa adolescente e aí quando elas foram enviadas pra dentro dessa cela, elas não lembram do que aconteceu, tipo assim, desse período inicial, de como que elas foram parar lá. As mulheres mais velhas lembram da vida fora das celas, mas elas não lembram por que elas estão lá e o que aconteceu, por que elas foram parar lá, como elas foram parar lá. E aí a gente vai seguindo, né, essa ideia dessa adolescente começando a questionar como que era a vida antes, por que elas estão presas, o que tá acontecendo, né? Porque ela não entende esse conceito de perder o controle sobre a própria vida, porque ela nunca teve esse controle. E aí, aos poucos, ela vai entendendo por que essas mulheres adultas são tão infelizes ali dentro, né? Por que elas estão sentindo falta do passado. E é bem interessante estar na cabeça dessa menina, assim, porque ela é muito esperta. Então, é bem legal, assim, de ver ela chegando até as conclusões, como que ela vê essas adultas e como que essas adultas veem ela. É bem rapidinho de ler, mas agora são 10 para as 10. Tô ficando com fome e com sono. Então eu acho que eu vou deixar pra terminar de ler amanhã. Durante a semana, né? Vamos ver como é que vai ser. E aí, na verdade, estou muito no clima de jogar um Switch. Então eu acho que eu vou jogar um pouquinho de Switch hoje à noite até a hora de dormir. E amanhã a gente faz mais coisa. Então, queria aproveitar esse momento que eu estou arrumada, porque eu vou sair com os amigos agora à noite, falar um pouco sobre I Have Never Known Man. Eu acabei na hora do almoço e eu fiquei a tarde inteira trabalhando, pensando na história, e aí eu fiquei trabalhando à tarde e eu não conseguia parar de pensar sobre, e eu até tentei ouvir um audiobook de outro livro que eu já tava lendo há um tempo, e eu não conseguia concentrar no audiobook porque eu ficava constantemente pensando neste sem vergonha. Como que pode um livro que acontece em tão poucas coisas, sabe? Um livro tão... Deixa eu tentar dar uma resumida aqui, sem spoilers, na medida do possível. A gente vai seguir esse grupo de mulheres que estão presas e elas não sabem como elas chegaram lá, elas não têm memórias da vida delas antes de estarem presas, seguem uma rotina à risca que é dada pra elas por guardas e elas são vigiadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí, entre essas mulheres, tem uma menina que é uma pré-adolescente, e essa menina era muito novinha quando elas foram colocadas dentro dessa jaula. Então essa menina, ela não sabe de nada do que é a vida humana fora dessa jaula. Essa menina um dia decide começar a contar o tempo usando as batidas do coração dela. E aí a gente vai seguindo a história se desenrolar delas e algumas coisas muito malucas acontecem. E esse é aquele tipo de livro, assim, que ele... Claramente a proposta da autora era colocar essas personagens em uma situação extrema, tentar analisar o comportamento humano a partir de como essas pessoas reagiriam nessas situações extremas. É daqueles tipos de livros que não dão explicações, assim, muitas explicações. A maior parte dele, assim, a gente não entende muito bem o que tá acontecendo, por que tá acontecendo. Esse é um tipo de história, assim, que eu amo muito, assim, principalmente quando isso é colocado em distopia. Eu tava vendo uma resenha de uma booktuber que eu gosto muito, assim, falando sobre esse livro, e ela tava falando justamente sobre o que ela não gostou. Pareceu que a autora não tinha pensado na razão das coisas estarem acontecendo, ela só escreveu e ela não, tipo assim, na cabeça dela ela não sabia qual que era a explicação. Mas eu acho que essa que é a mágica da distopia, sabe? Esse que é o objetivo, assim, é um nível de absurdo muito grande, e a gente realmente não é pra você ter explicações do porquê o mundo tá daquele jeito, por que as coisas estão acontecendo desse jeito. É pra você analisar as personagens. E aí, quando você coloca essas mulheres, né, elas não sabem como elas chegaram lá, mas elas não sabem como elas foram presas, e elas foram meio que, tipo, drogadas, e elas esqueceram grandes partes ali deste período de tempo, né? Mas elas lembram, assim, como que era a vida bem antes delas serem presas. E aí a gente tem esse grupo de mulheres que tenta se agarrar de qualquer maneira a ideia que elas têm de feminilidade e de humanidade, e ao mesmo tempo a gente tá lendo este livro sendo narrado por uma garota que nunca teve contato com nada disso. As ideias, né, que elas têm de humanidade, a menina não compartilha disso, então ela se sente ali um pouco excluída, e é muito, muito, muito interessante olhar para as mulheres através do olhar dessa menina. O livro, ele é basicamente dividido em 3 partes, né, na verdade, são 3 partes, são 3 capítulos, ele
não tem nenhuma outra divisória de capítulo, é o que tornou ainda mais difícil parar de ler, assim. Tinha um momento, assim, de respiro na história que eu podia pensar, beleza, não vai acontecer nada aqui, eu vou parar de ler. Então eu tinha que pegar ele em momentos que eu sabia que eu ia conseguir ler a parte inteira pra não ficar com essa sensação, assim, de que, meu Deus, eu quero ler mais. Mas aí ele é dividido nessas 3 partes, e a parte do meio, ela é tão triste, mas tão triste, eu fui ficando tão mal. Sim, eu tava lendo, assim, e foi me dando uma angústia muito grande, assim. Não é só um livro distópico, ele também é uma alegoria pro que é a vida da mulher pra gente, sabe? É muito difícil falar sem dar spoiler, mas ele é uma alegoria do que é a vida da mulher, qual que é o nosso propósito, sabe? Pra que a gente tá aqui? Cara, eu não sei, assim, eu acho que com certeza vai entrar na minha lista de favoritos do ano. É um livro que eu vou ficar pensando nele por anos e anos, eu tenho certeza absoluta. Ele me lembrou muito a vibe de Aniquilação, assim, é uma coisa que eu tenho procurado muito em livros, sabe? São livros que me trazem essa coisa bizarra de você, nossa, eu tô perdido, não sei o que tá acontecendo aqui, mas o autor também não sabe e o personagem também não sabe, mas você vai acompanhando seres humanos reagindo a essas situações. E se vocês tiverem alguma outra recomendação de livros, assim, que sejam mais ou menos nessa vibe, eu aceito super. E eu tô muito feliz que eu comecei esse vídeo lendo este livro aqui, porque realmente, assim, maravilhoso. Agora que eu já, né, chutei, né, esse pontapé inicial, assim, no vídeo, eu queria pegar um livro que eu acho que vai ser o mais desafiador, no sentido de que ele é o maior, que é o Cleópatra e Frankenstein, da Coco Mellors. Esse livro tá na minha estante há um tempão e eu fico olhando pra ele pensando, meu Deus, quando que eu vou ter a oportunidade de ler esse livro? E essa oportunidade chegou, este momento chegou, mas eu tô muito, muito, muito animada pra fazer essa leitura. Veremos. Olha como é que é linda essa parte de dentro, meio roxo, e aí ele é branco com rosa. Ai, sabe, tem gente que tem tanto bom gosto. Fico impressionada. Olá, boa noite. Boa noite? Sei lá, já está no final da tarde, 5h30. Tá um pouquinho mais escuro lá fora porque começou a chover e tá bem nublado, assim, mas tá um clima super gostoso. Hoje é domingo e eu passei o dia inteiro com muita ressaca porque ontem eu fui numa calorada. Hoje eu tô realmente dando jus ao título desse vídeo. Sou hot, eu estou sad, eu sou uma girl e vou resolver tudo isso com alguns books. Então, Cleópatra e Frankenstein. Talvez daqui a pouco eu pare e faça alguma coisa pra comer, mas eu almocei super tarde hoje. Então, é isso. Cheguei na página 57. Foi isso aqui do livro. Isso é uma coisa que sempre me impressiona, assim, em livros gringos, é que as folhas são muito grossas, assim. Então, tipo, sei lá, parece que isso aqui é bem mais que 50 páginas, e na verdade não é. E aí parece que o livro é bem mais longo do que ele realmente é, que na verdade ele tem 370 páginas. Eu vou aproveitar aqui, né, que a gente vai conversar um pouquinho, e vou começar a fazer as páginas no meu reading journal de Jogos Vorazes e de I Who Have Never Known Men. Até agora as primeiras impressões estão boas. Tô achando os personagens bem interessantes e isso é um fator, assim, que faz muita diferença pra mim na hora de saber se um livro vai ser um livro que realmente vai me agradar ou não, assim, né? Os personagens me fazem estar realmente engajada com a história. Eu já gostei do Frank e da
Que assim, deixa eu dar uma pequena sinopse, né? É um livro que vai seguir a história desse casal, que é a Cleo e o Frank. E aí por isso que chama Cleópatra e Frankenstein. E no primeiro capítulo já a autora já faz essa brincadeira, assim, com o nome deles, né? Tentando puxar um pouco essa questão, né? De Cleópatra e Frankenstein. Eles conhecem e se casam. Deixa eu colocar isso no chão. Tá faltando um livro aqui que eu não marquei. E aí a gente vai seguindo, né, esse casal e as pessoas ao redor deles. Então tem alguns dramas, porque, por exemplo, a Cleo, ela é britânica e ela teria que sair dos Estados Unidos porque ela é de outro país, né? E aí acaba que ela casa com o Frank. E aí as pessoas ficam, tipo, meio que julgando, sabe? Meio tipo assim, ela tá casando com ele porque ela quer um green card. E aí o livro, né, trata, assim, de assuntos sérios. Tem muita droga, assim. Os personagens usam droga. Então a gente tá dentro desse cenário meio tipo artistas de Nova York e uma coisa meio boêmica assim e tal. E parece que vai seguir bastante por esse caminho, falar um pouco sobre isso. É bem interessante assim, porque a Cleo ela é uma pintora, né? Ela é artista e o Frank trabalha com publicidade, design, gráfico, tipo isso. E por enquanto estou gostando bastante. Tô gostando muito da atmosfera assim, dos personagens e principalmente gostando muito da escrita. Os diálogos são muito reais assim, incríveis. E principalmente eles são muito dinâmicos, assim. Então, realmente ler como uma conversa muito natural. E isso é uma coisa, assim, que eu valorizo muito em livros. Assim que tá a minha página de livros lidos até agora. Aqui tá faltando um livro que eu não tinha a capa, que é uma questão de química. E aqui embaixo estão... aqui. Faltando os 3 Jogos Vorazes, que eu também não imprimi a capa ainda. Cancela tudo que eu falei sobre esse livro. Todos os elogios que eu fiz. Na verdade, agora eu odeio todos os personagens, menos a Cleo. Perdi completamente a paciência pra essa história. Toda vez que eu estou lendo uma página, eu fico parada olhando e pensando, nossa, era pra eu estar me preocupando com o que tá acontecendo, era pra eu estar me importando com essas pessoas, era pra eu estar aí pro que tá rolando, nossa, completamente fora de foco, né? E aí eu só percebi que eu não tô nem aí pra nenhum personagem, eu não gosto de nenhum personagem. Acho que eu tô um pouco cansada de histórias de romance que só dão super errado e que as pessoas não sabem conversar. E aqui é um romance de um cara de mais de 40 anos com uma menina de 25 e esse cara tem a maturidade emocional de uma laranja, ele não sabe conversar. É bizarro, assim, parece um relacionamento de adolescente, só que são 2 adultos. E aí eles vão conversar, né? Tem uma hora que eles têm uma discussão assim e eles não conseguem em momento algum explicar um centímetro cúbico do que eles estão sentindo. Tipo assim, eles não conseguem colocar os sentimentos deles em palavras nem um pouquinho, assim. Eles falam uma frase e essa frase não explica nada do que eles estão sentindo. E aí o parágrafo seguinte é um monólogo dentro da cabeça deles explicando exatamente o que eles estão sentindo, por que eles estão chateados. Então, tipo assim, por que você não só fala o que você tá sentindo? Você sabe por que você tá chateado. E aí, do jeito que você tá falando, a pessoa nunca vai entender o que tá te irritando. Enfim, assim, eu tô ficando já maluca lendo esse livro. Tô doida pra acabar, eu tô assim de abandonar, mas eu acho que quero acabar. A sensação que eu tenho é que ele queria muito ser um livro escrito pela Sally Rooney, mas ele não foi escrito pela Sally Rooney, ele foi escrito pelo Cocomelons. A questão dos livros da Sally Rooney é que ela escreve esses relacionamentos que são disfuncionais, que às vezes tem alguns problemas de comunicação, mas são personagens, né, protagonistas que a gente realmente gosta. Eu realmente me importo e gostava dos protagonistas da Sally Rooney. Então eu fico querendo que as coisas deem certo pra eles e que eles fiquem bem. Porque eu gosto deles, eu gosto dela. E aqui não, aqui eu só quero que todo mundo se exploda, entendeu? Não tô nem aí pra ninguém. Ai, que tristeza, sério, eu queria ter gostado muito mais desse livro. E ele tem umas partes muito legais, tipo umas frases legais que eu marquei, eu até marquei de canetinha. E eu arrependi um pouco, né, porque agora eu não vou poder me livrar nunca desse livro. Tem uma parte que ele fala assim, eles estão discutindo, né, aí o cara vira e fala assim, eu sou assim. E aí ela vira e fala assim, essas têm que ser as palavras mais tristes que uma pessoa pode falar. Aí ele pergunta o quê? E ela fala, eu só sou assim, porque isso mostra uma falta total de vontade de mudança. Você só se recusa a perceber que é uma escolha. E aí eu gostei muito disso, assim, bateu muito. Faça as coisas que você nunca fez para conseguir as coisas que você nunca teve. Então assim, ele tem umas frases legais, ele tem umas horas legais, assim, e tal, mas a escrita é muito bonita e muito fluida, e eu gostei dessa parte. Eu acho que ele
passa bem, sabe? Ele tem um ritmo legal, assim. Então acho que por isso que eu não abandonei, assim, porque não tá, nossa, meu Deus, estou sofrendo pra ler. Não, tá entretendo? Está entretendo. Só eu tô ficando muito irritada com os personagens. Eu tô em horário de almoço agora, eu vou ler mais um pouquinho. Provavelmente eu não vou acabar, porque eu tô na página 279. E eu vou com minha mãe, que a gente vai olhar uns vestidos, porque eu tenho um casamento daqui a 2 semanas. E aí eu preciso olhar esse vestido logo. Quando eu terminar, eu volto pra falar um pouquinho mais com vocês. Terminei Cleópatra e Frankenstein. Automaticamente entrei em depressão. Vem cá, Frida. Vem cá. Deita aqui, vamos conversar. Dá um oi pro povo. Tem essa pegada de uma história de romance realista, digamos. Ele acha que ele é isso. É um romance trágico. Então a gente tem a história da Cleo e do Frank. Como que os dois são destrutivos um com o outro. E no livro tem uma frase que ele fala, que é: quando a sua parte mais escura e a minha parte mais escura se juntam, nós criamos luz. Só que na verdade não é isso que acontece, os dois se jogam pra dentro do buraco cada vez mais profundo. É bem deprimente, é bem triste e muitas coisas me irritaram, só que eu não sei o tanto que eu estava desgostando do livro, porque eu pessoalmente não gostei dos personagens, assim, e o tanto que foi porque é um livro ruim, entendeu? Eu não acho que seja um livro ruim, eu não acho que é um livro mal escrito, muito pelo contrário, eu acho que ele é um livro, assim, que ele vai ser muito bom pra pessoas, assim, que consigam ficar envolvidas por essa história, mas eu acho, assim, que foi um livro que ele me deixou muito pra baixo. A ideia, né, de ser a Cleo e o Frank, a Cleópatra e o Frankenstein, é que a Cleópatra é essa mulher que foi enganada por um homem, se eu estiver certa em relação ao meu conhecimento geral a respeito de Cleópatra, e o Frankenstein é esse doutor que cria monstros. Então ele destrói, né, a vida dela, ele acaba com ela. Foi muito triste, assim, pra mim ler isso, sabe? Foi muito triste ver essa mulher sofrendo. E não foi um livro legal, não foi um livro que me fez bem. Mas é isso, não me arrependi de ler, mas sim, não vou mais encostar neste livro. E aí agora eu tô meio assim, não quero ler um livro pesado, entendeu? Então eu acho que a escolha melhor vai ser Convenience Store Woman, da Sayaka Murata. Eu sei que sim, muitas pessoas falando assim que ele é um livro mais tranquilinho, assim, ele é um livro mais calminho. Vi algumas pessoas falando que ele é até meio chato, entediante. Sim, é a história de uma mulher, é uma mulher japonesa, e aí ela tem várias pressões sociais em cima dela, do que ela tem que fazer, que ela tem que casar, que ela tem que ter uma família, blablabla. E aí contando a história de como essa mulher se encontrou em trabalhar em um supermercado. Basicamente é isso, e eu espero muito que este livro me dê a paz que Cleópatra e Frankenstein tirou. Ai, tô tão empolgada que essa é a primeira vez que eu tô gravando um pedaço de um vídeo no cenário novo. Ai, que emoção, tô muito animada. Acabei de terminar Convenience Store Woman, da Sayaka Murata. Tá bem marcadinho. Foi uma leitura muito interessante. Não foi o que eu estava esperando, assim, de verdade. Foi o que eu tava esperando e não foi o que eu tava esperando ao mesmo tempo, assim. Basicamente, né, eu falei, a gente segue essa mulher, uma funcionária de uma loja de conveniência no Japão. Muito provavelmente ela tem algum grau de autismo. E as pessoas, né, no Japão a gente tem essa pressão muito forte, assim, social para as pessoas casarem, né, que formar uma família. É claro que a gente tem isso aqui no Brasil também, em outros lugares do mundo, mas isso é muito, muito forte, muito cultural no Japão. Essa coisa, né, de você ter uma carreira, crescer na carreira. E ela é uma mulher, assim, que ela tem muita dificuldade de mascarar, né, que o pessoal fala, assim, que pessoas que têm autismo, elas têm essa tendência a imitar, né, padrões de comportamento de pessoas que não têm autismo. Ela tenta fazer isso na vida dela, mas ela tem muita dificuldade
dificuldade, assim, de entender esses padrões comportamentais, assim, né, da sociedade. E aí ela se encontra ali como uma funcionária de uma loja de conveniência, porque ela entende perfeitamente o papel dela dentro daquela loja, ela entende o que ela tem que fazer. Meus gatos estão bagunçando aqui. Ela entende o que ela tem que fazer, o que ela não pode fazer, e ela sente que ela funciona bem dentro daquele contexto, só que existe essa pressão muito forte, assim, pra que ela entre no relacionamento, pra que ela case, pra que ela ache um emprego de verdade, né, que as pessoas ficam falando, assim, que parar de trabalhar meio período nessa loja de conveniência e construir uma carreira. Ela não consegue entender por que isso é tão importante pras pessoas, tipo assim, por que faz diferença pras pessoas, o que ela tá fazendo com a vida dela, por que tá errado ela tá, né, trabalhando numa loja de conveniência. E aí, o que acontece, né, eu achei que fosse ser um livro muito fofinho, assim, sabe, um livro muito, não bobinho, assim, mas um livro, um livro fofo, sabe, um livro assim, pra encher o coração, assim. E ele foi isso, né, em alguns momentos, mas assim, ele também foi um livro muito difícil, muito triste. É sempre legal, assim, quando eu consigo ler uma história que se encaixa dentro de alguma coisa que eu esteja passando na minha vida. E uma das coisas que eu tenho passado muito, né, nesses últimos meses é de começar a entender onde que eu me vejo no futuro e o que eu pretendo fazer. E, por exemplo, pra mim é uma coisa assim que não faz muito sentido. Eu não funciono muito bem com rotina. Quem me acompanha assim, principalmente no Instagram, já deve ter percebido que eu viajo muito. Eu gosto muito dessa mudança de rotina. Eu gosto muito animador, assim, tipo, descobrir coisas novas, fazer coisas novas, sair da zona de conforto. Então, estar dentro de uma rotina, trabalhar, tipo, com a mesma coisa por muito tempo, assim, né? Tipo, ter um trabalho repetitivo são coisas que são terríveis pra mim. E aí, sempre vem aquela coisa de, tipo assim, nossa, mas eu tô, né, tipo assim, trabalhar remoto, ser nômade digital. É uma coisa assim que as pessoas sempre ficam meio, tipo, nossa, mas por que você não quer, tipo, alugar um apartamento, quer tanto sair do país, por que você, tipo assim, não quer imigrar e ficar tranquila, quieta em algum lugar? Tipo assim, eu quero viajar o mundo, eu quero conhecer vários lugares. E aí tá sendo um trabalho, assim, pessoal meu, assim, de entender que essa sou eu e eu não preciso fazer as coisas que as outras pessoas vão entender, sabe? E aí ela fala muito disso, assim, que no livro, tipo assim, essa é você. Tem um personagem nesse livro aqui que é insuportável e ele é, tipo, meio que pra ser a pessoa que simboliza essa pressão. Ele é um cara, assim, super misógino, e aí ela tem esse contato com esse cara, e é muito interessante os dois conversando, porque ele começa a dar essas opiniões, assim, super misóginas e sexistas, assim. Ela fica ouvindo ele falar e ela nem dá moral pras coisas que ele tá falando, porque, tipo assim, nem faz sentido pra ela as coisas que ele tá falando, assim. E aí é muito legal, assim, que ela meio que desarma ele, porque ela, tipo, não tá nem aí. Eu estou muito feliz que todos esses 3 livros me deram, sabe, me fizeram pensar muito, assim, e principalmente, assim, nessa questão do que é ser uma mulher, das expectativas que as pessoas colocam em cima, né, da feminilidade. E os 3, assim, são completamente diferentes, né? Então, tipo assim, a gente tem um romance, uma distopia e uma ficção, assim, super paradona. Então, enfim, assim, são 3 livros que eu gostei bastante e eu vou parar este vídeo por aqui com esses 3 livros lidos, e aí eu pretendo fazer uma segunda parte com mais 3 livros, que eu tenho outras histórias aqui que eu quero gravar pra vocês, mas pra esse vídeo não ficar enorme, eu vou parar por aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Eu definitivamente estou muito, muito, muito feliz de ter lido esses 3 livros. E me contem aqui embaixo se vocês querem ver a parte 2. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijinho. Tchauzinho.